O farol de Alexandria, no Egito, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, servia de referência para quem navegava pelo mar Mediterrâneo. O farol não existe mais. Nas ruínas dele foi construída uma fortaleza. E é para lá que a gente vai agora com os repórteres Sônia Bride e Paulo Zero, na última escala da incrível Jornada da Vida Rio Nilo. Eu fiz o céu e a terra. Eu separei os horizontes como uma cortina. E entre eles coloquei a alma dos deuses. Eu fiz as horas, eu criei o dia. Eu criei as cheias do Nilo. Fiz as poderosas águas da inundação, para que delas os pobres tenham direitos, assim como os poderosos. Os poemas com as palavras do Deus Sol estampam as paredes das tumbas dos faraós. No Egito Antigo, a morte era atravessar o Nilo, para na outra margem recomeçar a jornada da vida. Estamos no Vale dos Reis, Antiga Tebas, o cemitério dos faraós. Esta é a maior e mais profunda das tumbas. O corredor, com todas as paredes decoradas em baixo relevo, nos leva para debaixo do chão do deserto. Nossa, tem um poço profundo aqui. O poço foi feito para proteger a tumba das grandes inundações que aconteciam a cada 300 anos. E também o poço das almas. E também evita que os ladrões entrem. Essa é a tumba do faraó Sete I. No seu tempo, ele era provavelmente o homem mais poderoso da terra. Senhor do Alto e do Baixo Nilo. E sua tumba reflete isso. 11 câmaras que avançam ao longo de 130 metros. Todas decoradas no auge das artes do Egito Antigo. A tumba acaba de ser reaberta. Conta a história da vida do faraó, das terras distantes que conquistou, dos povos que venceu em batalha, os assírios, os negros da Núbia. Os egípcios são africanos, mas de origem semita, como os povos do Oriente Médio. Sete era pai do lendário faraó Ramsés II, conhecido como o Construtor. Em mais de 60 anos de reinado, espalhou monumentos por todo o Vale do Nilo. Na literatura e no cinema, Sete é o pai adotivo de Moisés. Ramsés, o faraó, irmão adotivo. Mas não há referência ao Êxodo nos textos egípcios. Quando a tumba de Sete foi descoberta há 200 anos, o sarcófago e até as paredes foram levados para a Europa. No Museu Nacional do Rio, há estatuetas mortuárias da tumba de Sete. Nas colunas da tumba, Sete é recebido pelos deuses do Egito, um a um, entrando numa vida eterna que não era para todos. Aqueles que não têm direito a essa vida eterna são esquecidos. Eles voltam para o princípio dos tempos, para o oceano primordial, que é o esquecimento final. É o pior castigo. Morrer não é um castigo, o esquecimento é. A imagem e o nome de Sete I se repetem exaustivamente. A eternidade é ser lembrado. Os egípcios gostavam tanto da vida deles aqui na margem do Nilo que eles projetam essa vida para o outro mundo. Não é um paraíso diferente da vida que eles tinham aqui. Era uma existência à margem do Nilo, só que melhor, por mais tempo. A serpente que desliza pelas paredes é o tempo. Milhões de anos. A vida eterna, um espelho da vida na Terra.
É porque eles acreditavam que o objetivo da vida é a morte, que a morte começa uma vida nova, eterna, onde desaparecem as diferenças entre o humano e o divino. Na eternidade egípcia, todos os homens são deuses. No teto, uma demonstração do conhecimento deles em astronomia, um calendário e as constelações, vistas no céu do hemisfério norte, representadas pelos animais que povoavam as margens do rio. O Nilo sempre foi uma estrada perfeita, navegável o ano inteiro. O vento sopra para o sul. A corrente leva as águas para o norte. Isso facilitou a expansão do império e também a entrada de conquistadores. Vinham atrás das terras férteis bem na costa do Mediterrâneo. Cada novo império que surgia invadia o Egito para controlar a produção e alimentar seus soldados. O Egito foi atacado por muitas forças. Líbios ocuparam o trono, depois os faraós negros vindos da Núbia, depois assírios, persas, gregos. Onde o último braço do Nilo encontra o mar Mediterrâneo, a cidade de Alexandria, fundada para celebrar a conquista do Egito por Alexandre o Grande. O grego da Macedônia nunca viveu aqui, mas deixou uma dinastia que fez de Alexandria a pérola cultural do Mediterrâneo. Este prédio moderno é a nova biblioteca. A antiga, que desapareceu, atraía estudiosos da Europa e Oriente com sua coleção de livros. Ali perto, em Roseta, essa globalização ganhou um símbolo. Pedras retiradas de ruínas de templos foram usadas para erguer o forte que protege a entrada do porto. Encaixadas onde cabiam, muitas sem corte. Em 1799, o Egito estava ocupado pelas tropas de Napoleão. E um padre francês, fazendo a restauração desse forte, encontrou nas fundações uma estela, uma pedra cheia de inscrições. A Pedra de Roseta abriu para o mundo os mistérios do Egito Antigo. Aqui fica só uma cópia da Pedra de Roseta, que foi levada para o Museu Britânico, onde é a peça mais visitada. Um decreto religioso escrito em 3 idiomas. Hieróglifos, demótico, uma escrita egípcia mais simples, e grego. O documento em 3 línguas foi a chave para que a escrita do Egito Antigo fosse decifrada. Em Alexandria, outra construção erguida das ruínas. A cidadela ocupa o lugar onde estava uma das 7 maravilhas da antiguidade, o Farol de Alexandria. O fogo aceso na torre de 130 metros de altura, refletido por espelhos, guiava navegantes a até 50 quilômetros de distância. Um terremoto derrubou o farol no século XIV. Suas pedras foram usadas na construção da cidadela. É o que restou de um tempo em que Alexandria era cobiçada pelo poderoso Império Romano e comandada por uma mulher. Cleópatra foi a última rainha do Egito, retratada mais como uma mulher sedutora que se envolveu e teve filhos com 2 imperadores romanos, do que como a política astuta que ela foi. O que pouca gente sabe é que, educada nesse ambiente, Cleópatra conhecia filosofia profundamente, falava 7 idiomas com fluência. A sedução pode ter sido a estratégia dela para enfrentar um exército muito mais poderoso do que o egípcio. Quando Cleópatra se matou com uma picada de cobra e o Egito virou uma província romana, começou também o declínio desse grande centro cultural da antiguidade. Roma trouxe a roda d'água para irrigar os campos e melhorar a produtividade. Construiu seus teatros,
e não reprimiu a religião e a cultura locais. Pelo contrário, a exemplo dos gregos, representou seus imperadores como faraós. Templo de Filas. Nos anos 60, com a construção da represa de Assuão, foi transferido inteiro para uma ilha mais alta. Pedra por pedra. Coluna por coluna. Na principal parede está Ptolomeu XII, pai de Cleópatra, destruindo seus inimigos. Ao lado, um quiosque dedicado a Trajano, imperador de Roma. A mais de 1000 quilômetros do Mediterrâneo, Filas é uma amostra de como os romanos dominaram todo o Vale do Nilo. Cada coluna com um desenho diferente, como um buquê de flores. E nesta parede, as últimas inscrições feitas na pedra em hieróglifos. Era o século V d.C. E outra fé, num Deus único que mandou seu filho para salvar a humanidade, ganhava força no Egito. A Igreja Cristã Copta, que cresceu com a força de quem acredita ter seus pilares no lugar onde a Sagrada Família encontrou abrigo quando fugiu para proteger o menino Jesus. Cairo, a capital do Egito, a maior metrópole da África. No centro antigo, o bairro Copta é um ponto de resistência. A comunidade tem sofrido ataques terroristas frequentes, uma violência que nem sempre existiu. Os muçulmanos são maioria no Egito e são eles que marcam hoje a identidade do país. Nos seus mercados perfumados de temperos e frutos do Nilo, coloridos pelo trabalho de artesãos, nas mesquitas que marcam a paisagem, nos chamados para a oração que ecoam por toda parte. Os jovens na Praça Tahrir, fazendo o que jovens fazem em qualquer canto do mundo, são um contraste com as manifestações por democracia nesta mesma praça, no movimento que ficou conhecido como a Primavera Árabe. Poucas nações percorreram um caminho tão grande e continuam com tantos desafios. As soluções devem passar pelo Nilo. O rio que corta montanhas, sustenta diferentes povos, semeia vida pelo deserto e alimenta culturas que se misturam à história da humanidade, como as águas do Nilo ao encontrar o mar. Esta foi a jornada da vida, Rio Nilo.